É muito louco pensar que, nesse exato momento, a Meta está silenciosamente apostando bilhões de dólares numa mudança radical. Bilhões com B maiúsculo, né? Exato, bilhões. Eles estão apostando que o nosso próximo computador, sabe, a nossa próxima grande interface, não vai estar no bolso, vai estar apoiado no nosso nariz. Uhum, literalmente na nossa cara. Pois é. E os documentos que vazaram essa semana, eles mostram que as fábricas já estão, tipo, literalmente prontas para isso. E se a gente pensar bem, o smartphone do jeito que a gente conhece, ele ditou todo o comportamento humano nas últimas 2 décadas, né? Com certeza. É aquela coisa de cabeças abaixadas, os olhos fixos num retângulo de vidro. Sim, um distanciamento físico total do ambiente imediato. É quase a postura oficial do século XXI. A gente construiu, toda a nossa infraestrutura de comunicação baseada nessa fricção. De ter que sacar o aparelho, né? Isso. Sacar um aparelho do bolso, desbloquear uma tela e, de certa forma, isolar a nossa atenção do mundo real para poder acessar o mundo digital. É uma interrupção constante. E é por isso que essa nossa investigação de hoje é tão fascinante. A gente vai mergulhar nos relatórios recentes do Olhar Digital e também daquela newsletter especializada, a Low Pass. Muito boa, por sinal. Excelente! A nossa missão hoje é decodificar como a Meta está tentando transformar a inteligência artificial, a IA, numa camada meio que invisível do nosso cotidiano. E o mais importante, é entender por que essa jogada está causando verdadeiro terremoto estrutural dentro da própria companhia. Nossa, sim, enterrando de vez aquele antigo sonho isolado da realidade virtual. O que torna esse movimento tão interessante não é só o salto tecnológico em si. É a admissão, de um erro monumental de cálculo da indústria de tecnologia nos últimos anos. Uma correção de rota caríssima. Exatamente. E para entender essa correção de curso, a gente precisa olhar para os códigos que acabaram de aparecer nos registros de homologação. Então vamos direto para essa documentação da FCC americana, porque os detalhes que vazaram lá pelo jornalista Janko Huettigers, eles entregam o roteiro completo. Eles não deixam muita margem para dúvida. Nenhuma. A Meta e a EssilorLuxottica, elas não estão mais só brincando com protótipos em laboratórios secretos. Elas têm unidades de produção prontas para 2 modelos inéditos de óculos inteligentes. E os nomes comerciais parecem ter saído de uma operação tática, né? Total. Tipo Ray-Ban Meta Scriber e Ray-Ban Meta Blazer. A nomenclatura e o status desses registros, eles são o que o mercado financeiro chama de sinal verde em neon. Como assim sinal verde? Assim, quando um dispositivo aparece na base de dados da FCC rotulado explicitamente como unidade de produção, significa que a fase de testes e design já ficou no retrovisor. Exato, ficou no retrovisor há muito tempo. Isso indica que as linhas de montagem já estão calibradas, já estão rodando. Então o lançamento está logo aí. Historicamente, na indústria de hardware, isso significa que um lançamento comercial está a semanas de distância. E os bastidores sugerem exatamente isso, um anúncio iminente. E vale lembrar a cadência da empresa, né? Em 2023, a segunda geração desses óculos chegou no mercado pouco mais de 30 dias depois dessa mesmíssima aprovação regulatória. Bem lembrado, é um padrão. Mas olha, o que salta aos olhos nesses documentos, além do timing, é o salto na arquitetura do hardware. Porque os óculos que estão no mercado hoje, eles operam com aqueles códigos de série do RW4002 ao RW4014. A geração atual. Isso. E esses novos modelos, o Scriber e o Blazer, eles saltaram direto para os códigos RW7002 e 7001. É um salto numérico considerável. Muito. Não sugere uma simples troca de cor na armação, sabe? Sugere um cérebro inteiramente novo. Mas tem uma especificação técnica no meio dessa sopa de letrinhas que me deixou bastante intrigada. Qual? A inclusão do suporte à banda Wi-Fi 6 UNI 4. UNI 4. Sim. E aqui eu preciso de uma tradução sua, porque a princípio eu pensei, poxa, se a gente anda com o celular no bolso que tem conexão 5G o tempo todo, para que a Meta precisa colocar uma placa de Wi-Fi de altíssima performance direto na armação de um óculos? Essa é a pergunta central para entender a mecânica por trás da inteligência artificial em tempo real.
O problema do Bluetooth, ou mesmo de uma conexão indireta pelo celular que está no bolso, é o gargalo de dados. A latência, né? Exato, a latência. Pense no volume de informação envolvido. Esses óculos não estão mais só tirando fotinhos estáticas de pratos de comida. Não, eles estão capturando o vídeo o tempo todo. Isso, vídeo contínuo em alta resolução, captando áudio espacial, e eles precisam enviar esse pacote de dados colossal para os servidores da Meta. Para IA processar. Para IA processar o que está acontecendo no ambiente e devolver uma resposta em áudio no seu ouvido. E tudo isso em, frações de segundo. Porque, pensa bem, se a IA demorar 3 segundos para me dizer o que é o monumento que eu estou olhando na rua, a magia acaba. A ilusão quebra. Exatamente. A ilusão de um assistente integrado à sua mente depende de uma fluidez quase orgânica. O Wi-Fi 6, nessa faixa UNI 4, que opera na frequência de 5.9 GHz, ele atua basicamente como uma via expressa VIP. Uma pista exclusiva. Isso. Enquanto a maioria das redes Wi-Fi na cidade está toda congestionada nas frequências tradicionais... Com um monte de roteador brigando por espaço. Exato. A faixa UNI 4 é limpa, é larga e permite uma transferência de dados brutal sem engasgos. Entendi. Porque sem essa estabilidade extrema, a IA falha, sabe? Ela sofre aquelas alucinações de contexto ou simplesmente desconecta. A Meta não está colocando o Wi-Fi 6 para baixar arquivos pesados. É para garantir que os olhos artificiais do sistema nunca pisquem. Perfeito. É bem por aí. O hardware precisa ser invisível na sua complexidade. Isso me leva a outro detalhe dos registros da FCC que, por incrível que pareça, me impressionou mais do que o próprio Wi-Fi de ponta. O que foi? O estojo de carregamento portátil. Ele continua sendo o pilar do design e, observando isso, é impossível não traçar um paralelo direto com a revolução dos fones de ouvido totalmente sem fio de uns anos atrás. Ah, sim, os fones TWS. Isso, porque a verdadeira disrupção dos fones não foi simplesmente arrancar o cabo, sabe? Foi o desenvolvimento de um ecossistema que se aproveitou de um hábito que já existia. O hábito de guardar coisas no bolso. Exatamente. A humanidade já tinha o reflexo condicionado de colocar pequenas chaves, moedas, caixinhas nos bolsos. A engenharia comportamental por trás disso é brilhante. A adoção em massa de qualquer nova tecnologia é inversamente proporcional à quantidade de fricção que ela introduz na rotina. Total. Se dá trabalho, a pessoa abandona. Sim, se a empresa entrega um dispositivo revolucionário, mas exige que a pessoa lembre de conectar ele num cabo na parede toda noite, Ou carregar uma bateria externa pesada. o dispositivo acaba no fundo de uma gaveta em 2 meses. Que é o famosíssimo problema da ansiedade de bateria, né? Ninguém quer mais um aparelho para ter que ficar vigiando a porcentagem. Precisamente. Ao manter o formato clássico de um estojo de óculos, a Meta anula essa fricção. As pessoas que usam óculos caros já têm aquele hábito instintivo de guardar no estojo para evitar arranhão nas lentes. E aí o ato de proteger o objeto se torna simultaneamente e de forma totalmente invisível o ato de recarregar o dispositivo. E a tecnologia parasitando um comportamento humano consolidado para sobreviver ao uso diário. E isso nos leva ao que eu considero, assim, a verdadeira cartada de mestre de toda essa operação. A expansão do público. Sim, porque ter um Wi-Fi hiper rápido e um estojo inteligente é ótimo, claro. Mas de nada adianta se as pessoas acharem o dispositivo esquisito na cara ou muito intrusivo. O design importa muito. Muito! E é por isso que os modelos Scriber e Blazer representam uma estratégia de cavalo de Troia espetacular. Os vazamentos mostram formatos muito específicos, armações retangulares, opções mais arredondadas, versões em tamanhos maiores. E não se trata só de diversidade estética. Não mesmo. O foco absoluto, que parece ter sido arquitetado desde o rascunho, é o mercado de usuários de lentes de grau. O reposicionamento do alvo. Nas gerações anteriores, a possibilidade de colocar lentes corretivas era quase que um benefício extra, né? Um puxadinho no projeto. Exato, um puxadinho num projeto original que mirava mais o entusiasta de tecnologia ou quem queria um óculos de sol legal. Agora, a essência do produto mudou completamente. A Meta deixou de tentar vender computadores de rosto em lojas de eletrônicos. E passou a infiltrar servidores de IA diretamente nas redes tradicionais de óticas. O que muda completamente a regra do jogo. O Mark Zuckerberg fez uma declaração recente que ecoa perfeitamente nesses dados que a gente está analisando.
Ele apontou que bilhões de pessoas no planeta precisam de correção visual. É um mercado gigantesco. Não é um nicho focado no pessoal do Vale do Silício. Não é a galera que compra placa de vídeo nova. É uma necessidade médica secular e inegociável. E a barreira de entrada psicológica simplesmente evapora com isso. Como assim? Pensa bem, convencer um indivíduo que tem a visão perfeita a acoplar um aparelho eletrônico de, sei lá, dezenas de gramas no rosto do momento em que acorda até a hora de dormir é uma batalha Hércules. A pessoa vai tirar no primeiro incômodo. Vai. Mas se esse indivíduo já tem uma dependência fisiológica de usar uma armação o dia todo para conseguir enxergar o mundo, a proposta se inverte. A fricção zero de novo. Isso. Você não está adicionando um peso na rotina dele. Você está só substituindo a armação inerte que ele já usa por uma que, acidentalmente, tem inteligência artificial, microfones e alto-falantes embutidos. É a diferença entre tentar criar um novo mercado do zero com muito esforço e simplesmente dominar um mercado que já movimenta bilhões de dólares há décadas. Um atalho de mercado perfeito. Mas, falando em bilhões e em dados de mercado, a gente precisa fazer uma pausa aqui para dissecar uma anomalia fascinante nas fontes dessa nossa análise. Aquela discrepância nos números da EssilorLuxottica. Essa mesma. Lendo o relatório financeiro deles, a gigante, que é dona da Ray-Ban e de praticamente metade da indústria óptica mundial, a gente esbarra numa daquelas ginásticas corporativas que, desafiam a lógica básica. É bem curioso mesmo. Preste atenção nessa sequência. O documento afirma categoricamente que foram vendidos mais de 7 milhões de pares no último ano. Ponto. 7 milhões. Aí, algumas linhas abaixo, o mesmo relatório tenta consolidar o cenário e afirma que o total combinado de 2023 e 2024 foi de 2 milhões de unidades. A matemática não bate, né? Não bate. Como é que se vende 7 milhões num único ano, mas a soma de 2 anos consecutivos resulta em só 2 milhões? Isso não parece um simples erro de digitação de estagiário. E, de fato, não é um erro de digitação. É um clássico reflexo da fumaça e dos espelhos na comunicação de métricas corporativas complexas. Então, o que aconteceu ali? O que a gente está vendo é a colisão de dois tipos diferentes de contabilidade. Muitas vezes, em parcerias gigantes assim, as empresas reportam o sell-in como vendas. O sell-in? Isso. Ou seja, esse volume colossal de 7 milhões provavelmente representa a quantidade de unidades despachadas das fábricas diretamente para os estoques de milhares de óticas e varejistas globais. Entendi. A demonstração de força da cadeia de suprimentos. Exato. É para tranquilizar os investidores. Mostrar que tem um tsunami de produtos inundando as prateleiras. Então, eles estão contando as caixas que saíram da fábrica, não necessariamente as caixas que saíram da loja na cara do cliente. Perfeito. O número menor, a soma de 2 milhões, muito possivelmente reflete o sell-through consolidado inicial, ou seja, o número de dispositivos efetivamente ativados pelos consumidores nos servidores da Meta durante aqueles períodos fiscais medidos. Certo, tem os produtos na prateleira e os produtos já ativados na rua. Isso. No entanto, o que realmente importa nessa discrepância não há um número absoluto de hoje, mas a trajetória de aceleração que ela evidencia. E a declaração do CEO não deixa margem para ambiguidades. A demanda mais do que triplicou. E o dado mais assustador que encerra qualquer debate sobre o sucesso desse formato de óculos é o planejamento fabril vazado. O de longo prazo, né? Sim. A informação de que a meta é atingir uma capacidade de produção anual entre 20 e 30 milhões de unidades. 20 a 30 milhões. Essa escala retira os óculos inteligentes da categoria de acessórios experimentais e coloca eles lado a lado com as projeções de consoles de videogame, sabe? E dos smartwatches mais populares do mundo. É massivo. E essa atração comercial agressiva, essa validação empírica de que as pessoas querem tecnologia discreta, que nos ajuda a entender o movimento mais doloroso e dramático acontecendo nas entranhas da Meta hoje. O banho de sangue corporativo no altar no metaverso. Não tem outro nome. Para colocar óculos de grau leves no nosso rosto amanhã, a Meta está sacrificando hoje a divisão que deveria ser o seu futuro supremo. O Reality Labs. O Reality Labs, que era o coração pulsante da realidade virtual e do metaverso isolado,
E sofreu cortes violentíssimos recentemente. 1.000 funcionários demitidos de uma vez. Numa única canetada, estúdios inteiros de desenvolvimento de jogos em VR, que foram adquiridos a peso de ouro poucos anos atrás, foram fechados permanentemente. E o Horizon Worlds quase rodou nessa. Quase rodou. A praça pública virtual, que era o principal produto de metaverso da empresa, quase foi desligada de vez. Só sobreviveu porque os poucos usuários remanescentes fizeram muito barulho para a manter online. O que a gente está testemunhando, na verdade, é a implosão controlada de uma utopia hiperdivulgada. O Reality Labs drenou dezenas de bilhões de dólares baseado numa premissa que desconsiderava a natureza humana. Como assim desconsiderava? A ideia era criar mundos virtuais imersivos, onde os usuários precisariam vestir headsets imensos, pesados, quase opressores, para bloquear completamente a visão da sala de estar e interagir com avatares sem pernas em salas de reunião virtuais. Tudo que ninguém queria depois da pandemia, né? A fricção física e psicológica era gigantesca, é a náusea do isolamento. Você coloca aquele trambolho na cabeça, perde a noção do espaço físico ao seu redor. Não consegue nem beber um copo d'água sem esbarrar nas coisas. E a bateria dura com sorte 2 horas. O corpo humano simplesmente rejeita essa experiência prolongada. E essa rejeição física se traduziu na rejeição de mercado. O que a diretoria Bameta percebeu, ao ver a curva de adoção quase plana dos headsets de realidade virtual, em contraste com a explosão de vendas das armações casuais da Ray-Ban, é que o consumidor médio não tem o menor interesse em escapar da realidade. Exatamente. O desejo real, a demanda bilionária latente é por dispositivos que selem a paz com o mundo físico, sabe? Aumentando e facilitando a realidade imediata por meio de uma camada invisível de inteligência. Então, a mudança de foco da realidade virtual, o VR, para a realidade aumentada e assistida, o AR, não é apenas estratégica. É instintiva, de sobrevivência. Mas isso levanta uma dúvida cruel e acho que muita gente se pergunta isso. O tal conceito do metaverso, que foi tão alardeado a ponto da corporação mudar o próprio nome que a consagrou, ele fracassou por completo. Olha, a infraestrutura pesada fracassou, mas o conceito evoluiu. O erro fatal foi acreditar que o metaverso seria um destino geográfico digital, sabe? Um lugar para onde a gente viajaria colocando um capacete. Mas não é um lugar. Não. O verdadeiro metaverso, na visão pragmática que esses modelos Scriber e Blazor estão pavimentando, é onipresente. Não é um universo paralelo para onde a nossa mente vai, mas uma inteligência pervasiva que processa o mundo ao nosso redor e injeta contexto sutilmente na nossa rotina. Sem exigir a nossa imersão total. Perfeito. E a prova de que a Meta aceitou de vez que não consegue construir esse futuro sozinha é o nível de dependência que eles estão criando com a indústria óptica. Essa parceria vai longe. Muito. A parceria com a EssilorLuxottica não ficou restrita a uma marca só. Os dados mostram que a aliança já se expandiu violentamente, com planos confirmados para 2025, que envolvem o primeiro modelo de óculos inteligentes ostentando a marca Oakley. E isso é uma sacada brutal de segmentação. Demais, porque a Oakley não é uma marca de lifestyle urbano casual como a Ray-Ban, né? Não, é sinônimo de alta performance, esporte, ciclismo, corrida. E como a IA se encaixa nisso? A integração nesses cenários de alta exigência física amplia absurdamente o leque de utilidade da IA. Imagina um ciclista descendo uma montanha ou um maratonista no meio de uma prova. Eles não podem olhar para um relógio, muito menos manusear um smartphone no meio da rua. Exatamente. Uma armação da Oakley, que utiliza o Wi-Fi 6 e o processamento em tempo real para fornecer métricas de desempenho, navegação curva a curva ou alertas de segurança através de áudio direcional. Isso resolve um problema prático imenso. Novamente, a fricção indo a zero. A tecnologia se esconde dentro de um equipamento de proteção que o atleta já utilizaria compulsoriamente. E a coisa vai além do áudio, viu? As fontes também revelam que as empresas já estão flertando com protótipos de um modelo Ray-Ban que finalmente incorpora um display monocular. Esse é o santo grau da parada. Sim,
Porque até agora a gente tem falado de uma IA que a gente apenas escuta. O salto para um display monocular significa projetar informações visuais bem discretamente direto no campo de visão da lente. É a cidade virando a tela do usuário. Literalmente, é sair do rádio e ir para a televisão, sem perder o formato clássico dos óculos. O display monocular é o próximo grande divisor de águas. Trata-se da verdadeira transição de um dispositivo de áudio assistido para um dispositivo de realidade aumentada. Mostrar a informação no ar. Ter um mini painel visual que não obstrui a visão periférica, mas que pode exibir, traduções em tempo real de uma placa num país estrangeiro, ou identificar o nome da pessoa caminhando na sua direção através de reconhecimento facial. O que muda a relação humana com o conhecimento imediato. É o estágio final da aposentadoria do smartphone como intermediário da informação. Bom, se a gente alinhar todas essas peças que desempacotamos hoje com base nos vazamentos e nos relatórios corporativos, o que surge é um quadro de uma execução estratégica cirúrgica. Muito bem orquestrada. A Meta está hackeando a biologia e a sociologia humana de uma vez só. Eles identificaram que bilhões de pessoas têm a necessidade médica intransferível de usar óculos de grau. A base de usuários já existe. Estão embutindo conectividade extrema, como o Wi-Fi 6 Uni 4, para garantir que o processamento da inteligência artificial seja feito sem nenhum atraso frustrante. Embalam tudo isso em estojos que não geram ansiedade de bateria. Porque simulam o hábito secular de proteger os óculos. Exato. E se alinham com marcas tradicionais como Ray-Ban e Oakley para garantir que o dispositivo seja vendido não por nerds do suporte técnico, mas por optometristas e consultores de moda. Essa equação demonstra muito a maturidade da visão industrial da empresa. Uma mudança de postura total. Total. Ao aceitar as perdas bilionárias e o aparente retrocesso do Reality Labs, a Meta demonstra a rara capacidade de pivotar uma estrutura gigantesca em tempo real. Estão deixando para trás a fantasia de trancar a humanidade em salas virtuais para, ironicamente, dominar o mercado exterior. O mundo físico. Isso. O objetivo deixou de ser fornecer o espaço digital e passou a ser o monopólio da lente, através da qual a gente enxerga o mundo real. Eles não querem mais ser o destino, sabe? Querem ser a interface de toda a nossa percepção. O que, para encerrar nessa investigação, nos deixa com uma consequência inescapável de se considerar. E é algo que vai muito além dos saltos numéricos da FCC ou da engenharia dos estojos de carregamento. Aquela questão mais filosófica. Sim, porque se a revolução dos smartphones transformou a maneira como a informação chegava até as nossas mãos, os modelos Scriber, Blazer e esses futuros displays monoculares prometem colocar a IA literalmente entre os nossos olhos e a realidade física. Isso tem um peso absurdo. Muito! Considerando que, em breve, dezenas de milhões de pessoas vão estar caminhando pelas ruas com óculos de grau que gravam, processam e interpretam vídeos do mundo em tempo integral, alimentando um cérebro algorítmico ininterrupto. É um panóptico invisível, né? Fica a pergunta para quem está ouvindo refletir. Se a nossa principal interface visual com o mundo passar a ser mediada o tempo todo por uma inteligência artificial corporativa que decide o que e como as coisas devem ser explicadas ou traduzidas, até que ponto a nossa percepção nua e crua da própria realidade começará a ser moldada, filtrada e irreversivelmente dirigida pelas lógicas silenciosas que operam por trás dessas lentes? Pois é. É o exato momento em que a tecnologia deixa de ser apenas uma ferramenta que a gente usa e passa a ser, literalmente, o filtro pelo qual construímos a nossa compreensão da verdade.